Abramos a palavra de Deus em Daniel capítulo 6 e nós faremos a leitura de todo o capítulo, que vai do verso 1 até o verso 28. Daniel, capítulo 6, vamos fazer a leitura, eu farei a leitura e os irmãos ouvirão em silêncio, por favor, do verso 1 até o verso 28, aliás. Todo o capítulo de Daniel, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ouvido o rei estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum... Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus me enviou o anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum.
Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de testemunhar de Cristo na sociedade em que vivemos. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos maduros, crentes que conhecem a Tua palavra e vivem a Tua palavra. O mundo precisa de crentes radicais, crentes que servem verdadeiramente ao Senhor, crentes que não se sentem atraídos por aquilo que vai satisfazer o seu próprio umbigo, mas crentes que estão dispostos a tudo para glorificar o nome do Senhor pela obediência à Tua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos para que este mesmo Espírito excelente que tinha Daniel, tenha cada um de nós aqui. E que esta sociedade, ela seja impactada pelo nosso testemunho e pela nossa pregação. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos para Daniel e toda a narrativa do seu livro, por vezes nós pontuamos os acontecimentos da vida desse servo. Nós olhamos para a cova dos leões, olhamos também para os seus companheiros, que foram jogados na fornalha. E quando nós isolamos, nós nos esquecemos de um contexto maior, que é extremamente importante para trazer muito mais dramaticidade àquilo que eles estavam fazendo. Nós precisamos olhar para Daniel não como uma pessoa que vivia 100% tranquilamente naquele reino, mas é importante nós pensarmos que Daniel era aquele que estava naquela terra porque era prisioneiro daquela nação. Daniel havia sido retirado do seu povo e aquela nação fez com que Daniel rompesse com tudo aquilo que era precioso para a sua vida. Aquela nação, por exemplo, arrancou Daniel do seio da sua família. E quando nós falamos em família, nós estamos falando de proteção, laços de amor, honra, um lar. Estamos falando de pessoas que se protegem, pessoas que se amam, pessoas que, a despeito, muitas vezes, de desavenças, mas ainda assim, constituem um núcleo de proteção, amor e carinho. Precisamos entender que Daniel foi retirado da sua cultura, ele foi retirado da sua religião, do seu culto, da sua concepção moral, de todos os elementos que fortaleciam a sua fé. O próprio templo, que era o lugar do culto solene, havia sido destruído por aquela nação. Ele não tinha mais, do ponto de vista físico, como cultuar ao Senhor e oferecer os sacrifícios tão necessários para a remissão do pecado, porque apontavam para Cristo. Por isso Daniel, ele não estava confortável naquela nação, ele era um estrangeiro. E nós percebemos pela leitura do texto que o fato de ser estrangeiro, isso também ajudou na inveja e ajudou na atitude dos seus inimigos, que eram colegas de trabalho. Por isso Daniel era aquele que estava distante de tudo aquilo
que podia favorecer o fortalecimento da sua fé. Ele não tinha absolutamente nada na Babilônia que pudesse ajudá-lo na sua firmeza com Deus. E é por isso que, quando nós olhamos para esta realidade, este Daniel que vivia numa nação totalmente idólatra, totalmente indiferente ou que desconhecia em profundidade acerca do Deus que ele adorava, o Senhor, o Criador de todas as coisas, o que nos chama a atenção é que mesmo neste contexto, o verso 3 e 4 falam acerca desse irmão dizendo: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Você já parou para pensar nestas palavras que foram ditas aqui? E vejam que Daniel, ele ocupava um cargo público. Ele ocupava um cargo onde certamente a corrupção era algo que acontecia em menor ou maior profundidade, em menor ou maior grau. Ele era um homem que estava envolvido com os tesouros do rei, porque de fato ele havia sido colocado naquele cargo para, de alguma maneira, auxiliar o rei no domínio do seu reino. Portanto, Daniel, ele não apenas estava longe da sua terra, da sua igreja enquanto povo, enquanto nação, enquanto templo, mas ele também estava num cargo onde certamente, e nós podemos perceber isso ao longo da leitura do texto, onde a corrupção era algo que minava o coração das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, ele possuía um espírito excelente. Daniel, ele era fiel ao Senhor. E quando nós encontramos esta expressão de que Daniel era fiel ao Senhor, nós encontramos aqui claramente o relacionamento que ele estabelecia com o Senhor. Não era um relacionamento conforme aqueles que adoravam aos deuses pagãos, porque aqueles que adoravam aos deuses pagãos, eles se relacionavam com as suas divindades puramente pela perspectiva emocional. Eles queriam apenas se emocionar diante dos seus deuses, eles queriam retalhar o seu corpo diante de seus deuses, perder completamente o equilíbrio psicológico diante daqueles deuses. Eles queriam, na verdade, era viver uma, entre aspas, liberdade ou religiosidade que expressasse o desejo do coração humano. Mas a palavra do Senhor não, diz que Daniel, ele era fiel. E a expressão aqui, Daniel era fiel, no seu contexto, aponta para o fato de que Daniel se relacionava com Deus, iniciando este relacionamento pelo cumprimento da lei do Senhor e também pela oração, pela dependência que ele tinha. Então Daniel, quando ele obedecia a lei do Senhor diante daquela nação, ele demonstrava quem Deus era, no sentido que deveria ser obedecido, adorado, louvado. E quando ele orava, ele reconhecia a si mesmo como ser humano que depende do Senhor, que depende da graça, que depende da misericórdia. Por isso Daniel era, sem dúvida nenhuma, um pecador que vivia uma santidade radical. Ele usufruía da graça de Deus. E é por isto que aqueles homens, eles percebem que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Porque onde Daniel estava, ali estava a presença do Senhor. Não uma presença embotada, não uma presença prejudicada pelo pecado, não uma presença que poderia ser toldada pelo egoísmo humano, mas onde Daniel estava, ali estava o servo de Deus,
Ali estava aquele que obedecia à lei do Senhor. Ali estava aquele que era um homem que orava. Ali estava aquele que certamente pela sua conduta e por todos os desdobramentos da sua vida, por suas palavras, pensamento, coração, estava ali um pecador que vivia a santidade, usufruindo da graça de Deus, do contato com Deus. Daniel era um homem correto. E a palavra do Senhor diz que isto fez com que os poderosos, aqueles que estavam ao seu redor, passassem a odiá-lo com todas as suas forças. Porque Daniel possuía um poderoso testemunho que incomodava aquelas pessoas profundamente. E nós não podemos nos esquecer de que quem quer viver piedosamente, este será perseguido. Quanto mais piedoso você viver, muito mais inimigos você levantará no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, porque esta luz do Senhor, ela certamente vai incomodar aquelas pessoas que desconhecem ao Senhor e que amam integralmente o pecado. É por isso que a palavra do Senhor fala que Daniel, mesmo sendo um cativo, alguém em seu meio, alguém que possuía, a despeito do seu isolamento espiritual, um homem que possuía espírito excelente, era fiel, era um homem que usufruía da graça de Deus. Ele também demonstra que nesta atitude aquelas pessoas passaram a odiá-lo, porque como se não bastasse, ele era um homem que orava em direção ao templo, e a direção ao templo, ou seja, orar em direção a Jerusalém, trazia um significado simbólico profundo ao coração daquele homem, porque ele estava orando em direção ao templo, onde outrora ele havia prestado culto ao Senhor com alegria, junto com a igreja, junto com os crentes, um templo que não mais existia. Ele orava em direção a Jerusalém, porque ele sabia que dali daquela cidade, dali daquela cultura, ele havia aprendido a amar ao Senhor. Ele orava em direção a Jerusalém, porque ele certamente se sentia muito, mas muito envolvido com aquele lugar. Em outras palavras, nós podemos afirmar que Daniel era um homem que não havia sido forjado na Babilônia, mas Daniel, tudo o que ele possuía de bom, não vinha da Babilônia, mas vinha de Jerusalém, da cidade de Davi, da cidade de Cristo, da cidade do Deus Todo-Poderoso. Por isso o fato dele orar em direção àquela cidade não significa apenas uma prática costumeira ou uma cultura sem sentido. Mas ele fazia isso porque no seu coração e para as pessoas que estavam ao seu redor, ele estava afirmando: sim, eu sou estrangeiro nessa terra. Eu não adoro aos seus deuses. Eu não absorvo os seus costumes. Eu sou de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, onde estava o meu povo, onde estava a minha igreja, onde estavam aqueles que adoravam ao Senhor, aqueles que buscavam a Deus. Isto é espírito excelente. É ter esta convicção de que nós não somos deste mundo. Até quando será preciso, quanto tempo será preciso para que entendamos isto? Você, meu irmão, você, minha irmã, não é deste mundo, porque você morreu para este mundo. Você morreu para essa grande nação global, cheia de pecado. Nós somos estrangeiros nessa terra. E é por isso que a nossa vida precisa incomodar as pessoas. A nossa conduta precisa chamar a atenção para algo que existe de muito diferente no nosso coração. E Daniel nos ensina isto. E isto é possível, mesmo que estejamos isolados, mesmo que estejamos longe da nossa igreja, mesmo que estejamos longe do nosso pastor, da nossa liderança, mesmo que
nós estejamos num lugar onde todas as pessoas hostilizam o Evangelho, hostilizam a Cristo e tentem nos induzir ao erro, nós podemos permanecer neste lugar com um espírito excelente, porque é a presença de Deus que faz a diferença. O que fazia diferença na vida de Daniel não era a sua religiosidade como um fim em si mesmo. O que fazia diferença na vida de Daniel é que Deus estava presente naquela vida. E é por isso que os ímpios então passam a odiá-lo. E eles criam uma trama. E vejam que é uma trama cultural, é algo que está, de alguma maneira, envolvido nos costumes daquele povo. Porque eles sabiam que, do ponto de vista comportamental, eles não tinham nada que acusar aquele homem, muito pelo contrário. Daniel, pelo seu testemunho, ele chamava a atenção do rei, pela sua atitude, pela sua postura. Mas isso, obviamente, levantou muitos inimigos. E é claro, irmãos, quando nós agimos com pureza de vida, o mundo nos odeia. E isso está muito claro nas Escrituras. Quando nós buscamos uma vida de piedade, nós seremos perseguidos. Não foi assim com Caim e Abel? Não foi assim com José e seus irmãos? Não foi assim com Davi e Saul? Não foi assim com os profetas e o povo da terra? Não foi assim com os religiosos e o diácono Estevão? Não foi assim com os escribas, saduceus e fariseus e o Senhor Jesus? É por isso que Paulo diz: quer viver uma vida piedosa, este será perseguido. Isto é Bíblia. Não foi a invenção. Paulo não escreveu isso baseado na sua própria experiência. Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. O nosso Deus, Cristo Todo-Poderoso, ele diz: lembrem-se, quanto mais vocês se aproximarem de mim e de meu Pai, muito mais este mundo vai odiá-los. E nós percebemos isso quando Jesus estava com seus discípulos, através do Evangelho de João, quando o Senhor tem um momento íntimo com os seus seguidores. Toda a pauta e todos os pontos tratados por Jesus pode ser resumido numa única frase: o mundo vos odeia, porque vocês amam a mim e ao meu Pai. Daniel, ele certamente não se sentia absolutamente confortável naquele lugar. Toda a prosperidade política, financeira, certamente não concediam a ele a concepção ou a construção de algum tipo de pertencimento àquela nação. Eu fico pensando que muitos hoje que se dizem evangélicos, se estivessem na condição de Daniel, já teriam abandonado ao Senhor, já estariam fazendo as suas orações por propina recebida, já estariam envergonhando o Evangelho, porque colocam o seu coração diante do pecado deste mundo, onde ser evangélico é simplesmente tentar de alguma maneira dizer que pertence a uma determinada religião, sem ter profundidade, compromisso com o Senhor, sem ter algo que diferencia o coração e os hábitos com relação às outras pessoas. Aqueles homens odiavam a Daniel, porque Deus resplandecia na sua vida. E aqueles companheiros de Daniel eram das trevas, eram do pecado, eram do mal, e eles não suportavam a luz. E isso nós podemos tomar como exemplo, porque quando nós estamos
por muito tempo nas trevas, a luz incomoda. Eu sempre lembro disso quando tenho que acordar de madrugada, sobretudo na terça-feira, quando toda a família precisa acordar, o dia ainda é escuro. E é impressionante, porque eu acordo e quando eu vou para o banheiro, eu tenho que deixar algumas luzes afastadas, acesas, eu tenho que andar numa penumbra, sendo a luz do banheiro. Aquilo dói nos meus olhos, porque eu havia passado a noite toda nas trevas, na escuridão, dormindo. E a luz então incomoda. Quando nós estamos muito tempo nas trevas, a luz, ela é algo que deve ser escondida, é algo que eu não posso ver, é algo que eu não posso conviver nem contemplar. Esse é o sentido. Aqueles homens, eles não suportavam Daniel, porque ele era uma luz reluzente, ele resplandecia a luz do Senhor. E aquilo incomodava os olhos, a mente, o coração, os costumes, a cultura, tudo que eles tinham. Daniel era alguém que incomodava profundamente. Porque Daniel não era uma pessoa boazinha no trabalho. Nem era alguém tido como muito legal, apesar de ser evangélico. Daniel era um homem que suscitava o ódio daqueles que odiavam ao Senhor, que desconheciam a Deus pelo seu testemunho. E nós sabemos que isso acontece não porque Daniel era impecável, mas porque Daniel era um pecador que vivia em santidade e lutava para usufruir da graça do Senhor. E é por isso que o texto nos diz que aqueles homens, por uma mentira, querem destruir a vida daquele homem. E é interessante porque eles tomam, como eu já disse, uma concepção cultural, um costume, um hábito daquele povo. E o que nós podemos perceber aqui é que Daniel, ele teve mais uma vez a oportunidade de ser testado por aquela cultura, ou tendo aquela cultura como teste da sua fidelidade. Mais uma vez Daniel iria ser confrontado com um costume, com um hábito. E nesse caso aqui, Daniel está colocando a sua própria vida. E é impressionante porque, de fato, as oportunidades para que testemunhemos do Senhor está na imposição da cultura, está em momentos em que a cultura se levanta contra nós, por meio de palavra, por meio de sistema, por meio político, seja como for, e nesse instante a cultura se torna a oportunidade para que a nossa fidelidade seja testada e para que, de fato, o Senhor seja glorificado. Nós temos esta oportunidade quando lidamos com o namoro. Nós temos essa oportunidade quando temos a oportunidade de, alguma maneira, roubar alguns trocados para nós. Nós temos essa oportunidade quando vamos declarar o nosso imposto de renda. Nós temos esta oportunidade quando alguém do sexo oposto vem a nós tentando nos seduzir. Nós temos esta oportunidade quando o mundo passa a oferecer as suas benesses ou quando ele mesmo se levanta violentamente contra nós. São oportunidades preciosas que temos de testar a nossa fidelidade para com o Senhor. E o que nós podemos perceber na vida de Daniel, diante de toda essa avalanche que cai sobre ele, porque conforme o texto nos mostra, foi uma mentira. Aqueles homens chegaram diante do rei e disseram, toda a liderança concordou, na mente do rei, Daniel inclusive. Mas aquilo foi mentiroso. E quando Daniel, por fim, toma conhecimento de toda aquela trama, no verso 10, a palavra de Deus nos diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, não havia mais como voltar, não havia mais como relatar, como defender, não havia mais como chegar diante do rei, trazer toda a mentira, não há como fazer, está assinado, está selado, o sinete do rei está no documento. A palavra de Deus diz que Daniel entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças. Daniel, ele não se colocou diante do Senhor para trazer as suas lamúrias.
Daniel não se colocou diante do Senhor para reclamar e dizer: ah, Senhor, que injustiça, tenho sido fiel até o presente momento, e agora esse governo se levanta contra mim, os meus colegas se levantam contra mim. Ah, Senhor, essa é a paga da felicidade? Não. Mas as Escrituras nos mostram que Daniel, que se punha de joelhos, ele orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E uma coisa que me chama a atenção aqui é a vida de oração deste homem e o contato que ele tem com o Senhor. Ele não mudou a sua rotina. Quando Daniel soube de toda aquela trama contra ele não saiu correndo e foi para um lugar e disse: ah, Senhor, com mais intensidade. Não, ele continuou a sua vida com Deus normalmente, porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor, um homem que se preocupava com a sua fidelidade. Simplesmente, o que Daniel fez foi continuar o seu cotidiano com o Senhor. Isso me faz lembrar um episódio muito simples, mas muito significativo. Havia um pastor muito idoso lá no Seminário Presbiteriano do Sul, Odair Olivetti. Ele estava plantando uma árvore. E aí alguns alunos se aproximaram dele. Era um homem piedoso, um homem que amava ao Senhor, um homem que influenciava todos os alunos que estavam ao seu redor. E aí um dos alunos respeitosamente olhou para aquele velho professor e disse: professor, se o senhor tivesse o privilégio de saber que Cristo estaria aqui conosco amanhã para nos levar para o céu, se o senhor descobrisse que a volta de Cristo seria amanhã, nesta madrugada, o que o senhor faria? Ele apenas levantou os seus olhos, baixou um pouquinho os óculos e respondeu: continuaria plantando esta árvore. Porque em que preciso mudar? Se já tenho a minha vida com Deus, se isto já está garantido, se eu sou do Senhor. Por isso Daniel, ele não cedeu, ele não fez adaptações. Daniel, ele não chegou na sua casa e disse: bom, agora eu tenho que fechar as janelas, porque se eu orar com as janelas abertas, certamente vão me matar. Ele poderia ter feito isto, algo tão insignificante, tão inofensivo, mas ele não fez isto. Por isso a frase impacta o nosso coração. Daniel fez conforme costumava fazer. Ele chegou na sua casa, abriu todas as janelas em direção a Jerusalém, se colocou de joelhos e disse: Senhor, estou aqui mais uma vez. Senhor, não há nenhum protocolo que tenha poder para quebrar esse tempo contigo. Senhor, não há nada nessa terra que possa fazer com que eu venha retirar de mim o prazer de estar na tua presença, em oração, em leitura da palavra, numa vida que certamente traz nos momentos mais felizes o tempo contigo. O que Daniel fez no seu coração foi aquilo que Pedro disse em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque Daniel possuía um espírito excelente. E aí nós podemos perceber claramente por toda a trajetória de Daniel naquele império, os reis iam e vinham, os costumes, eles eram reciclados, as leis caducavam e outras novas tomavam o seu lugar, tudo mudava, o rei, os costumes, a época, as leis, mas Daniel permanecia fiel ao Senhor. O testemunho desse irmão, um pecador que estava debaixo da graça do Senhor, mostra que nenhum contexto da sua época era poderoso bastante para retirar a alegria e a sua comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Daniel iria ser duramente punido por sua fidelidade. Uma cova, um buraco, uma caverna, com um lugar mais profundo, cheio de leões famintos,
e disseram: nós vamos colocá-lo lá. Eu não sei, apenas uma conjectura, mas quem sabe Daniel se lembrou da experiência dos seus irmãos, daqueles que foram lançados na fornalha de fogo. Eu não sei exatamente o que se passava especificamente no coração daquele homem, mas Daniel silenciosamente se submeteu à punição, sem prever absolutamente nada do que iria acontecer. O próprio rei tentava de todas as formas livrá-lo. Ele poderia ter se aproveitado disso. Ele poderia ter de alguma maneira corrompido o rei, porque o rei sancionou uma lei, e ele poderia ir lá, corromper o coração do rei, e de alguma maneira fugir. Mas ele era um homem correto, e como político, como homem público, ele sabia que deveria, em algumas circunstâncias, se submeter às decisões do rei, desde que isso não ferisse a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz então, que Daniel, ele silenciosamente se submete. O rei fica agitado, o rei fica desesperado, e diz que até o final do dia, aquele rei tenta de todas as maneiras livrar a Daniel, mas Daniel é sereno, porque ele está diante do Senhor. Daniel, como um bom judeu e como um bom servo de Deus, sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. O espírito excelente de Daniel foi o mesmo espírito excelente de Paulo, quando ele diz: não importa se eu tenho abundância ou escassez, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu tenho saúde, se eu vou morrer, tudo posso naquele que me fortalece. E Daniel tinha esse espírito no seu coração. Nada podia abalar o coração daquele homem, porque o coração daquele homem estava cheio de Deus, cheio de comunhão com o Senhor. A sua carreira política, seus bens materiais, os costumes ao seu redor, nada podia retirar aquilo do seu coração. E o testemunho daquele homem era tão impactante, que o rei, no verso 16, ele reconhece, ele inicia reconhecendo o Deus de Daniel. O rei percebe que aquilo não era normal. Não é normal um homem assim. Um homem natural não pode agir dessa maneira. É necessário que haja um Deus, uma divindade, um poder, que venha sustentar este homem pela sua graça, que venha sustentar este homem pelo seu comportamento. No verso 16, nós encontramos nas entrelinhas o rei dizendo isto: de fato, há algo muito a mais em Daniel. Porque no verso 16 a palavra do Senhor nos diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Ponto. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Algum ateu já disse isso para você? Algum idólatra já disse isso para você? Eu nunca esqueço de uma cena que vai ficar gravado na minha mente. Um professor na universidade, agnóstico, um homem que não teme a Deus, um homem que odeia a religião. E certa vez ele levou o filhinho dele lá na escola, era ainda de colo. E eu me aproximei, e eu coloquei a mão sobre a cabeça da criança, fazendo um afago, brincando com ele, até porque o nome dele é João. Acho que o Matione já desconfia de quem eu estou falando. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, comecei a acariciar, e aquele homem olhou para o seu filho e disse a seguinte frase: meu filho, aceite o carinho, porque é um homem de Deus. Eu não entendi.
Eu fiquei assustado, eu fiquei surpreso com aquilo. Como é que um homem militante, marxista, uma pessoa que tem a sua vida completamente voltada às questões deste mundo, que olha para a religião como um mal, que simplesmente esmaga as pessoas, por que aquele homem disse isto? E talvez no meu raciocínio, porque eu também fiquei sem entender, eu disse: Senhor, talvez por mais que ele tenha esta crítica, mas de alguma maneira ele entende que eu tenho um Deus e que eu sirvo a esse Deus. Foi exatamente o que aconteceu com aquele rei Daniel. Ele disse: Daniel, que o teu Deus, e veja que essa expressão traz à luz aquilo que permeia todas as Escrituras, que é a aliança do Senhor com o seu povo. Essa expressão, teu Deus, teu povo, meu povo, são palavras-chave, palavras que estão no âmago desse relacionamento. Aquele rei compreendeu que Daniel estava debaixo de uma aliança bendita. Ele diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Então não apenas reconheceu a aliança, mas reconheceu a vida de Daniel diante do Senhor. Ele diz que ele te livre. Ele não reconhece apenas a aliança do Senhor com o seu servo, ele não reconhece apenas o relacionamento de Daniel com o Senhor, mas ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de fechar a boca daqueles leões, o Deus que é capaz de mudar aquela situação que ele mesmo, como o homem mais poderoso da terra, não conseguiu. Aquele rei reconheceu que existia um poder muito além do dele, que existia um Deus todo-poderoso, acima dos seus ídolos pequenos, acima dos seus deusezinhos, acima de toda a sua riqueza, acima de toda a sua nação. Ele reconhece que existe um Deus, e o reconhecimento da existência deste Deus não aconteceu porque Daniel era espalhafatoso, porque Daniel era escandaloso, porque Daniel vivia repreendendo, porque Daniel vivia profetizando, porque Daniel vivia clamando para que o Senhor tomasse posse daquela nação. Todas essas questões, Daniel não fazia isto. Daniel era crente. Só isto. Simples assim. Daniel era crente. Ele era um homem fiel. E no testemunho poderoso, aquele rei, obviamente nós sabemos disso, pela ação do Senhor, claro, porque o Senhor era soberano sobre a mente e o coração daquele rei. Aquele rei reconhece 3 coisas: a aliança do Senhor, o relacionamento de um crente com este Deus e o poder desse Deus. É tão interessante quando nós contrastamos isto com o atual cenário da igreja evangélica hoje no Brasil. É triste. Porque as pessoas declaram, amarram, determinam, correm atrás da sua vitória, que é financeira, geralmente é uma vitória voltada para as suas questões pessoais. E o Brasil continua debaixo de juízo de Deus. O Brasil continua podre. Quanto mais crescem os evangélicos, mais a podridão desse país cresce. Porque não são Daniéis no meio desta nação. Não são homens e mulheres de Deus, trazendo todo o brilho e fazendo com que ímpios de alguma maneira reconheçam a aliança, o relacionamento e o poder desse Deus. É por isso que Daniel, ele é vitorioso. E mais uma vez nós precisamos aqui contrapor a esta linguagem evangelicalista deturpada que temos no Brasil. Porque quando nós falamos na vitória de Daniel,
nós colocamos como a maior demonstração dessa vitória o livramento dos leões. Não é isso? O texto fala que a vitória de Daniel estava também no livramento daqueles animais. O próprio Daniel diz que Deus é aquele que é justo sobre os seus filhos. O que Daniel diz é: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. O Senhor Deus se levantou para livrar o seu servo, para demonstrar que aquele testemunho poderoso continuava mesmo na intimidade. Por isso nós podemos perceber que Daniel foi vitorioso porque os leões não o devoraram. Mas eu quero dizer aos irmãos que se os leões tivessem devorado a Daniel, ele ainda assim continuaria vitorioso. Porque Estevão morreu. Porque muitos servos do Senhor morreram. Isaías, levantado pelo Senhor para pregar a uma nação de coração duro que não iria se converter, o final da vida daquele homem foi ser colocado de cabeça para baixo, colocaram uma serra entre as suas pernas e serraram das suas pernas até a sua cabeça. Foi assim que Isaías morreu. E muitos servos do Senhor morreram, como João Batista, amando de uma megera, de uma mulher sem escrúpulos, teve a sua cabeça cortada, foi degolado. Então a maior vitória de Daniel não foi ter sido livre pelos leões, embora ali estivesse, sim, a representação da vitória do Senhor. A vitória de Daniel, maior, não aconteceu quando ele diz que Deus julgou a sua causa e o livrou daquela morte, porque era inocente. Embora isto tenha sido grande bênção na vida daquele homem. Ele disse: eu sou inocente, ó rei. O Senhor Deus, na sua graça, me concedeu o livramento. Mas a maior vitória de Daniel não está aí. Porque a maior vitória de nós crentes, eu estou falando a maior, eu não estou falando a vitória. Nós somos vitoriosos, sim. Quando a enfermidade é curada, quando nós conseguimos um emprego, quando nós temos bens materiais, o conforto, a tranquilidade, claro, isso é vitória no Senhor. Quando o Senhor Deus julga a nossa causa, claramente, claro, isso é vitória do Senhor, mas essa não é a maior vitória do Senhor. A maior vitória na vida de Daniel está nos versos 25, 26 e 27. É aqui que nós encontramos a maior dentre todas as vitórias daquele servo de Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, mais um, havia feito um, que resultou em Daniel ser colocado na cova dos leões, onde os traidores de Daniel foram mortos. Mas agora ele faz um novo decreto, porque aquele passou. E ele diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, o solitário, o peregrino sobre essa terra, o Deus dele. Porque esse Deus é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele, não Daniel, foi Ele, não eu, mas foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Onde está a maior vitória na vida daquele servo, cuja vitória se expressou no livramento dos leões, cuja vitória se expressou no juízo de Deus? A maior vitória de Daniel está na glória do Senhor. Está na glória do Deus Todo-Poderoso. Está em Ele, em toda esta trama, tem como resultado a glória e o reconhecimento de que o Deus Todo-Poderoso deve ser temido por todos aqueles que habitam a terra. Qual é a maior vitória do trabalho missionário, você sabe? Talvez muitos pragmáticos aqui digam, é quando há uma conversão em massa. Sem dúvida, sem dúvida. Quando há conversão, é vitória, motivo de alegria e choro. Outros talvez digam, não, a maior vitória é quando esses aborígenes, este grupo, ele recebe de alguma maneira ajuda na área da saúde, da educação. Correto, isso também é vitória do Senhor. Mas, meus irmãos, a maior vitória que nós temos no campo missionário, na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, é quando a glória de Deus brilha por meio da nossa vida. E esta deve ser a nossa oração pessoal, dizendo, Senhor, eu sou tão pecador quanto Daniel, mas eu também quero que o Senhor brilhe com a mesma intensidade que brilhou na vida daquele servo. E é por isso que quando nós olhamos para toda esta narrativa de Daniel, não podemos aqui nos omitir em afirmar que o centro de tudo é Cristo. Porque o Senhor Jesus disse, tende bom ânimo. Por que Ele diz isso? Porque Ele diz assim, no mundo tereis aflições. Jesus não diz assim, no mundo talvez vocês tenham aflição. Jesus não disse assim, no mundo provavelmente vocês terão aflição. Não, Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Você vai sofrer, de uma forma ou de outra, rico ou pobre, saudável ou doente, abandonado ou cercado de amigos, você vai passar por problemas difíceis no mundo. Porque o próprio Senhor Jesus fala, quando nós amamos ao Senhor e amamos ao nosso Deus, nós seremos perseguidos. Mas o Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo. Essa palavra pode ser traduzida por uma única palavra, coragem. Eu, Cristo, venci o mundo. Você não deve lutar pela vitória, você deve simplesmente ter essa vitória na sua vida. Porque a vitória é de Cristo. A vitória de Daniel, ainda que no Velho Testamento, apontava para Cristo. Apontava para o centro da nossa pregação, o motivo do nosso testemunho, o Cristo que é Senhor da nossa vida, quem amamos. Por isso, quando olhamos para toda essa narrativa de Daniel, por vezes pode surgir aquele sentimento, Senhor, eu não posso, e não pode mesmo. Senhor, eu não consigo, e não consegue mesmo. É por isso que Cristo está na sua vida. É por isso que você tem o Espírito de Cristo no seu coração. O Senhor Jesus falou, não se preocupem, no momento certo vocês saberão o que falar, porque o Espírito Santo há de conduzi-los na fala. Vocês irão conhecer cada vez mais as minhas escrituras, desde que vocês busquem isso com afã, com amor, com profundidade, porque o Espírito Santo vai conduzi-los à verdade, o Espírito Santo vai conduzi-los em todas as coisas. Nós estamos aqui nesta noite, prestando culto ao nosso Deus, a quem amamos, centralizando a Cristo, a quem amamos, o Senhor da nossa vida, porque o Espírito Santo nos conduz a isto. Não é você, é o Espírito Santo do Senhor. Quem conduziu Daniel foi o poder de Deus, pelo seu Espírito Santo. Olhando para o Messias do futuro, nós olhamos para o passado, reconhecemos a Cristo e podemos afirmar, Cristo é aquele
que nos conduz em segurança, porque Ele diz: vocês vão passar por poucas e boas neste mundo, mas meus filhos, coragem, eu que estou em vós, venci este mundo. Por isso não se trata de refletir sobre a nossa própria força e pela nossa própria força tentar agradar a Deus. Se trata de fazer como Daniel, se entregar cada vez mais nas mãos do Senhor, para que Ele brilhe e eu diminua. Por isso, quando nós pensamos nas aplicações para o nosso dia a dia, nós vamos descobrir que o mundo está carente de testemunhos que demonstrem o brilho de Cristo. O mundo está saturado de pseudocuras, declarações, geração de adoradores. O mundo não aguenta mais isso. Faz chacota. O mundo está carente de crentes que brilhem a Cristo. O brilho não é meu, eu não preciso fazer nada, só me entregar cada vez mais ao Senhor. Ser crente, estar debaixo da graça do Senhor, um pecador debaixo da graça do Senhor. O mundo está carente deste brilho de Cristo em nós. Por isso, quando aquele professor disse aquela frase para o filhinho dele, de imediato, e graças a Deus por isso, eu disse: Senhor, não sou eu, porque eu estou surpreso com isso. Só pode ser o Senhor. Alguma coisa que ele viu na minha vida que foi o Senhor. Porque o brilho vem de Cristo. Infelizmente, hoje muitas pessoas buscam adaptar a cultura pecaminosa com a sua vida com Cristo, para facilitar. Não suportam as imposições mundanas cheias de pecado. E aí começam a dizer: isso é radicalismo, isso é legalismo, usando termos que até desconhecem, são ditos até de forma irresponsáveis, quando na verdade nós precisamos ser radicais em nos entregar cada vez mais nas mãos de Cristo, falando como João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Nós temos muitos desafios no nosso dia a dia. Temos o desafio da nossa pureza pessoal, a utilização da nossa língua. Por vezes a nossa língua glorifica ao Senhor, por vezes a nossa língua usa de maledicência contra irmãos e liderança. Precisamos de pureza sexual. Precisamos preservar a virgindade. Precisamos preservar a abstenção sexual até o casamento. Precisamos, no casamento, de um leito sem mácula, de uma sexualidade santa, intensa, criativa, como o Senhor Deus nos concede, e ela se torna sem mácula porque está no lugar certo. Precisamos de pureza familiar. Precisamos discernir o papel do marido como pai e esposo, o papel da esposa como esposa e mãe, e como isso se distribui no lar, e como nós vamos demonstrar a nossa vida cheia do Espírito Santo, neste ambiente tão desafiador, que é a nossa casa, em convívio com a nossa família. Precisamos de pureza profissional, precisamos exercer a nossa profissão para Deus. No momento que eu vou lá e bato o ponto, ou assino, ou seja lá o que for, eu respire fundo e diga: Senhor, o que eu vou fazer aqui é para a Tua glória, como um culto, como uma liturgia, como uma expressão da minha adoração neste lugar. Eu quero que o Senhor reine neste lugar pela minha vida e que eu possa Te servir como funcionário desse estabelecimento. Nós precisamos de pureza ministerial. Precisamos exercer o nosso ministério com pureza, com veracidade, com amor, com afinco. Precisamos entender que muitas vezes precisamos dar um tempo para a nossa carreira profissional e nos voltar para Deus.
É uma coisa tão interessante. Se você fizer um balanço dos últimos 10 anos, você vai descobrir que aprendeu e muito dentro da sua área profissional, não é verdade? Na universidade, no dia a dia, nos cursos, nos concursos. Como você aprendeu? Como você cresceu? Será que esse crescimento é compatível com o nosso crescimento nas Escrituras? Porque crentes crescem muito profissionalmente, mas são meninos no conhecimento do Senhor. Precisamos de mais pureza nessa área, conhecer mais do Senhor, estar em comunhão com Ele. Como eu disse, o que Deus requer de nós é fidelidade, é entrega, para que Cristo brilhe na nossa vida. E isto é possível, porque Cristo habita em você pelo seu Espírito Santo. Basta você se entregar, e muita coisa boa vai acontecer na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Quero convidar o Dilmar para vir aqui à frente, e eu vou pedir para que ele ore ao Senhor e agradeça a Deus, porque ao olharmos para esse testemunho, para tudo que nós ouvimos, somos capazes sim, não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que faz todo o trabalho. Como disse Hudson Taylor, ele disse que é meu, o Senhor Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. A ti, servo, o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, acabamos de ouvir uma narrativa tão extraordinária da vida de um crente que se passou tão distante geográfica e no tempo de nós, mas que é uma vida que nos inspira para repetirmos, reproduzirmos hoje ainda, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso dia a dia, para que possamos refletir, Senhor, a luz que Tu queres que nós sejamos espelho. Senhor, com nossas forças, nós não vemos possibilidade de fazer isso, mas nós queremos, sim, que Tu nos use, e use cada irmão aqui, Senhor, no seu dia, para que ele se disponha e coloque-se à disposição do Senhor, para que ele reflita essa luz. Senhor, é a nossa oração, que seja uma rotina, como era que os acontecimentos políticos, que as situações da nossa Petrobras hoje não alterou e não deve alterar também a nossa rotina. O Brasil entra em crise, mas nós continuamos a repetir dia a dia o nosso costume de adorar a Ti, Senhor. Nos ajuda e nós te agradecemos pela essa história que ficou registrada. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o ministério, todo o trabalho do Espírito Santo, que nos conduz em segurança nesta jornada, estejam sobre a minha vida, pecador que vive pela graça do Senhor, sobre a vida do meu irmão Dilmar, pecador que vive na graça do Senhor, sobre todos os que aqui se reúnem e que professam a Cristo, pecadores e pecadoras que vivem sob a graça do Senhor, e sobre toda a pequenina igreja espalhada por esta terra, pecadores e pecadoras que vivem sob a graça do Senhor, para hoje, de hoje